Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os continentes, mas dessa vez nós vamos começar as aulas sobre o continente asiático, né? Lembrando que a primeira aula dos continentes a gente sempre faz um panorama, né, bem geral sobre as questões naturais, né, que influenciam, que impactam, dão origem, né, a diversas outras questões políticas, econômicas, sociais associadas a esse continente, né, para depois a gente poder estudar um pouquinho da população, né, da cultura, das questões econômicas, do desenvolvimento histórico, né, desses continentes. Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer um apanhado geral, né, sobre o continente asiático e suas questões naturais. E as primeiras coisas que a gente precisa lembrar é que o continente asiático é o maior continente do planeta, né, com cerca de 44 milhões de quilômetros quadrados, né, dividido em 49 países. Esses fatores, né, o tamanho do continente asiático, como a gente pode ver nessa imagem, né, a gente vai perceber que a diversidade, o tamanho do continente asiático, né, vai dar a ele uma série de condições diferentes associadas ao clima, diversos tipos de clima, né, diversos tipos de relevo, né, vegetações, e isso vai impactar também diretamente, né, na sobrevivência, na forma de vida, né, na regionalização, na diferença entre as regiões asiáticas e assim por diante. Então a gente pode ver aqui uma imagem de satélite do continente asiático que nos mostra exatamente algumas regiões, né, que a gente pode ver até pela coloração, né, a regiões associadas a muita umidade, pouca umidade, né, associadas às questões mais verdes ou mais claras, né, regiões desérticas, né, regiões extremamente verdes. Então a gente pode já perceber aqui a diferença em relação à vegetação, né, que pode estar associada também à diferença do clima, né, e assim por diante. Para a gente poder só algumas características importantes, né, a gente sabe, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, que a Ásia é o continente mais populoso do planeta, né? Aproximadamente 60% de toda a população mundial está no continente asiático e a gente vai ver que também não está bem dispersa nesse continente asiático. Tem algumas regiões, né, que concentram mais da metade de todos esses 60%. Né? Principalmente na região ali que envolvem China, Índia, Indonésia e Paquistão, né, que são grande parte da população mundial estão nesses países, principalmente aí China e Índia, que são os únicos países de longe, né, que passam da casa dos bilhões. Né? Lembrando que no planeta nós temos aproximadamente, né, vamos chegar em breve na casa dos 8 bilhões de pessoas. Né? Como a gente sabe, o continente asiático, eu acabei de dizer, é um continente bastante grande, né, em relação tanto à longitude, né, quanto à latitude. Isso vai impactar diversos climas e as diferenças econômicas, sociais, políticas e físicas, né, vão fazer com que a gente divida a Ásia, em 6 grandes regiões. E a gente vai ver um pouquinho por que a gente divide isso, lembrando o que é regionalizar. Né? A gente classifica e utiliza determinados fatores, por exemplo, fatores físicos, sociais, culturais, e a gente agrupa esses de acordo com suas semelhanças. E a gente vê que países se assemelham a esse tipo de fatores e cria uma sub-região dentro do continente asiático. E a gente vai caracterizar, né, esses fatores e essas subdivisões em 6 grupos. Né? E a gente pode ver aqui a imagem, né, do que seriam esses grupos. Nós temos a Ásia Setentrional, a Ásia Central, o Oriente Médio, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente, que são as 6 regiões da Ásia que nós vamos utilizar para a subdivisão regional da Ásia. Primeira coisa importante, então, a gente pode ver aí o Oriente Médio, uma sub-região, né, que a gente classifica ali na Ásia. Em muitos momentos, né, nos jornais, né, a gente classifica o Oriente Médio das partes da Ásia. O Oriente Médio é aquele que é o mais diferente de todos, né? Tanto em relações culturais, quanto em relações climáticas, né, físicas. A gente percebe que o Oriente Médio é o mais diferente de todos os demais das sub-regiões da Ásia. Por esse motivo, até mesmo, em muitos momentos, o Oriente Médio é tratado de forma separada da Ásia, né? Há muitos momentos é citado a Ásia e o Oriente Médio, né, como se o Oriente Médio não fizesse parte da Ásia, mas dentro da divisão continental o Oriente Médio faz parte da Ásia, mas as diferenças entre eles são tão grandes que muitas das vezes nós tratamos o Oriente Médio como um continente ou uma região à parte. Quais são as principais diferenças? É que o Oriente Médio tem algumas também
é tratado de forma diferenciada por causa da sua importância política, né? Importância cultural. Por que importância cultural? Porque é no Oriente Médio que surgem 3 das principais religiões do mundo, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo surgem no Oriente Médio, têm suas origens históricas no Oriente Médio e seus processos de disputa até hoje no Oriente Médio, disputa territorial, né? Disputa simbólica do território prometido e assim por diante. Outra questão importante é que é no Oriente Médio que está a maior concentração de petróleo e gás natural do planeta, né? Além da pouquíssima disponibilidade de água. Então todos esses fatores fazem do Oriente Médio uma região em ebulição, por isso talvez ele seja tratado de forma diferenciada em relação às demais sub-regiões da Ásia. Outra parte importante da Ásia é a Ásia Meridional, que está localizada ao sul do continente asiático, né? Que está associada principalmente às questões associadas aos países próximos à Índia, né, com características próximas ao hinduísmo, né, à cultura, né, da Índia, né, e também nós temos ali umas relações religiosas próximas, nós temos relações econômicas, principalmente associadas aos indicadores sociais, que caracterizam essa Ásia que a gente chama de Ásia Meridional. O Sudeste Asiático, né, como a gente pode ver nessa imagem, né, é uma região que abrange 11 países, né, uma população bastante importante para o tamanho desses países, são 618 milhões de pessoas, né, em países e ilhas pequenas, né, caracterizado pela presença de vulcões, atividade sísmica, afinal de contas está próxima à área de encontro de placas, né, e também tem algumas características em comum, né, culturais. A gente vai ver isso mais à frente quando a gente for falar das divisões regionais, mas dos seus desenvolvimentos sociais e econômicos. Já a Ásia Oriental, né, ou Extremo Oriente, compreende aí, principalmente China, Coreias e Japão. Basicamente, é uma área mais importante da Ásia em fatores políticos e econômicos, né, mais associadas ao desenvolvimento econômico, principalmente Japão e Coreia, e mais recentemente a China, né, tomando a frente de todo esse processo. Nós temos também a parte da Ásia Central, que está associada ali a ex-países, né, países que faziam parte da União Soviética, ou seja, tem características muito diferentes, né, dos demais países da Ásia, por isso a gente classifica eles de forma diferente. Uma Ásia Central, onde estão Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, entre outros países. E nós temos também a Ásia Setentrional, que é a parte mais ao norte da Ásia, que compreende única e exclusivamente o território russo da Sibéria. Mas por que a gente coloca essa Ásia como sendo diferente? Porque até mesmo em relação à Rússia e às outras partes que fizeram parte da União Soviética, essa área é completamente diferente, tanto em relações climáticas quanto em relações culturais associadas a esse clima. E aí a gente pode, a partir dessa subdivisão regional da Ásia, a gente pode tentar entrar a partir um pouquinho das questões mais diretamente associadas à natureza, né? Nós vamos falar basicamente na aula aqui sobre o relevo asiático, né? Um panorama geral, né? Nós vamos falar também sobre os climas asiáticos em um panorama geral e um pouquinho sobre a vegetação, lembrando que as questões de vegetação, né, a gente já falou um pouquinho delas ao longo das aulas sobre outras regiões, sobre a Europa, por exemplo, então elas podem ser revistas, afinal de contas, as características que formam as vegetações são basicamente as mesmas, né? Então, se a gente olhar aqui esse mapa físico, a gente consegue perceber que o relevo asiático é bastante acidentado, né? Nós temos regiões altíssimas, as regiões mais altas do planeta estão na Ásia, né? Nós temos planaltos, planícies fluviais, planícies costeiras, planaltos centrais, né? Planaltos bastante extensos, né? E a gente precisa entender quais são as importâncias desses agentes do relevo, dessas formas do relevo, em relação ao desenvolvimento do continente como um todo. Então a gente sabe que é o continente mais extenso do mundo, né? E altitudes muito variadas, né? Essas planícies, planaltos elevados e as grandes cadeias de montanhas estão associados à intensidade, né, tanto das questões dos movimentos internos, que na Ásia se dão com muita força, porque é uma área que tem intensas áreas de colisão e separação de placas. A gente pode ver aí que os demais continentes, nesse mapinha das placas tectônicas, que os demais continentes têm contato com uma, duas placas tectônicas. Mas a gente pode perceber que na Ásia nós temos a placa euroasiática,
a placa arábica, indiana, das Filipinas, do Pacífico e australiana e a africana. Todas essas placas em conjunto se movimentando impactam diretamente no relevo africano, no relevo asiático. Ou seja, é uma área de maior intensidade, né, tectônica, né, em relação aos continentes do planeta, por isso a gente vê uma diversidade muito grande. É nessa região também, principalmente ali no encontro entre a placa euroasiática e na placa indiana, que surge a maior cadeia montanhosa do mundo, que é o Himalaia, que a gente pode ver aqui na imagem de satélite ao lado, que pode ser visto a olho nu do espaço. Ou seja, é uma cadeia montanhosa que visivelmente grande, né, tanto em relação à sua extensão longitudinal, quanto à sua altitude como um todo. Então, para a gente poder fazer um panorama geral, a gente pode perceber que existem dois grandes conjuntos de cordilheiras. Essa primeira cordilheira é essa cordilheira que eu disse aí, a cordilheira do Himalaia, que vai ali no encontro das placas indianas e euroasiáticas, né, que vai percorrendo toda essa área de encontro e se tornam, devido à sua intensidade e à pressão exercida pelas placas tectônicas ali, se torna a maior cadeia montanhosa do planeta e vai ter impacto direto no clima, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A outra grande cordilheira importante foi aquela que a gente já falou nas aulas anteriores sobre a Europa, que é o que a gente chama dos Montes Urais. Lembrando que os Montes Urais são a área exatamente que vai dividir, né, a gente pode dizer assim, geograficamente, Europa de Ásia, lembrando que Europa e Ásia são um grande bloco continental chamado de bloco euroasiático. A região central da Ásia como um todo, né, é ocupada pelos planaltos, ou seja, áreas que foram ao longo do tempo bastante erodidas, né, como o planalto do Tibete e da Mongólia, né, que nesses planaltos nós temos o tipo de vegetação de estepe, né, e nós temos também no planalto o deserto de Gobi, que é um deserto frio, né, que acontece ali, como a gente viu naquelas imagens de satélite, a parte no sul, né, e na região da China ali, que tem muito influenciada também pelo Himalaia, né, ou seja, as massas de ar não conseguem ultrapassar a cordilheira do Himalaia, que vai ocasionar o deserto de Gobi logo atrás. Então nós podemos perceber que nós temos dois grandes conjuntos, cadeias montanhosas e grandes planaltos. E aí nós temos pequenas planícies fluviais, né, que estão associadas aos rios, e as planícies costeiras, obviamente. E aí, se a gente perceber toda essa relação associada ao relevo, né, e se a gente tentar analisar isso a partir da percepção dos diferentes tipos de clima, nós podemos perceber que a Ásia tem uma diversidade climática muito grande, né? Nós temos desde os climas polares até os climas equatoriais. Então nós temos os climas polares e frios na região mais latitudinalmente, né, com latitudes maiores, né, ou seja, no norte da África, da Ásia, nós temos os climas polares, né, e os climas frios. Quando a gente vai descendo, né, o continente asiático, nós temos os climas temperado continental, né? O que é o temperado continental? É aquele clima que não é nem tão frio e nem tão quente, ou seja, a gente tem um clima que tem verões, né, relativamente quentes e invernos relativamente frios, né? Ou seja, são uma amplitude térmica bastante intensa, só que, nesse caso continental, secos. Por que são secos? Porque por estarem muito distantes dos oceanos, né, as massas, as correntes, né, que carregam umidade, não conseguem chegar a essas partes. Portanto, nós temos climas ou quentes ou frios, depende da época do ano, obviamente, mas sempre bastante secos, devido ao fator continentalidade. Nós também temos um clima asiático aí, o temperado, que a gente chama de temperado oceânico, ou seja, seria um temperado mais úmido. Obviamente, por quê? Porque nós estamos mais próximos de grandes recursos hídricos, oceanos, né, ou grandes bacias fluviais, né? E a gente pode perceber que, por esse motivo, nós temos os verões mais amenos, ou seja, o clima não chega a ser tão quente, né, por causa da presença de água. Nós também, os invernos são um pouquinho mais amenos também por causa da presença de água, mais secos porque a circulação atmosférica vai carregar essa umidade para outros lugares, né? Então nós temos o efeito da maritimidade, ou seja, a presença de umidade no ar devido à proximidade dos recursos hídricos.
Já no litoral do oeste, do Oriente Médio, nós temos o clima mediterrâneo, né, que é muito parecido com aquele clima mediterrâneo que nós vimos ali quando a gente estudou um pouquinho sobre os climas da Europa, né, que é com uma baixa precipitação concentrada no inverno, verões quentes e invernos amenos, ou seja, um clima que tem características quentes, não chega a ser tão frio, ou seja, está mais próximo do clima tropical, mas tem algumas questões associadas à circulação da umidade, né, o que transforma esses verões quentes, porém secos. Os outros climas que nós temos aí são os climas, a gente chama de semiárido ou clima desértico, que está associado, obviamente, à presença, na verdade, à não presença de umidade, né? Nós podemos perceber esses climas ali na parte central do Oriente Médio, ali na parte central da Ásia Central, ali mesmo, do centro do continente, e próximo ali ao Oriente Médio, que são as regiões que têm pouca umidade, né? Já no clima subtropical, a gente pode perceber, né, que é encontrado no sudeste da China, norte da Índia e no Japão, ou seja, chegando aqui mais ao sul, né, que está associado ao quê? A um clima já mais próximo dos climas tropicais, ou seja, os invernos já não são tão potentes, não tão fortes assim, né, os verões já são um pouquinho mais quentes, e nós temos uma precipitação bastante concentrada no verão devido às chuvas de monções, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Então são verões quentes e invernos não tão quentes, invernos amenos, não com tanta força como os invernos nas regiões mais ao norte da Ásia. E por último, nós temos no sul da Ásia o clima tropical e equatorial, que é muito parecido. Por quê? Porque está cada vez mais próximo dos trópicos, áreas com bastante umidade, né, devido ao seu recorte, né, territorial, muitas ilhas, ou seja, tem muita presença de umidade associada às latitudes baixas, um intenso calor, né, com intensa presença de umidade, ou seja, climas tropicais, úmidos, equatoriais, bastante úmidos. E a gente chega no que seriam as monções. Monções são tipos de chuvas características que acontecem no mundo inteiro, mas são muito famosas na Ásia. Nós temos dois tipos de monções, as monções de inverno e as monções de verão. As monções de inverno, obviamente, lembrando, inverno no hemisfério norte, lembrando que a África, a Ásia como um todo está no hemisfério norte, né, grande parte dela. Então, acontece quando uma grande massa continental asiática, né, ela resfria rápido, né, mais rápido que o oceano, e forma uma zona de alta pressão que ocorre no centro do continente, ou seja, uma região fria de alta pressão. Essa zona acaba por gerar ventos frios e secos que sopram em direção aos oceanos, né, que estão mais quentes, né, porque estão mais ao sul, em latitudes mais baixas. Dessa forma, nós temos um inverno extremamente seco, porque os ventos estão indo em direção ao oceano, a umidade está indo em direção ao oceano, e de certa forma frio para os padrões tropicais, né? Por quê? Nesse momento, toda a umidade está indo embora, o que, né, diminui a maritimidade, né, que a gente pode chamar assim, ou seja, faz com que as amplitudes térmicas nesses verões sejam maiores, ou seja, em determinados momentos eles ficam mais frios. E o mais famoso de todos são as monções de verão, né, que acontecem principalmente em julho, que é o verão, né, do hemisfério norte. É basicamente quando a situação se inverte. O que acontece é que no verão o continente fica muito mais quente que o entorno, né, a Terra, né, exala muito calor, cria uma zona de baixa pressão, ou seja, começa a atrair os ventos, né, porque os ventos de alta pressão começam a buscar as áreas de baixa pressão. O que acontece é que essa zona de baixa pressão atrai os ventos úmidos que estão em cima do oceano, né, extremamente quentes, porque nós estamos no verão, e que vai gerar uma evaporação. Ou seja, são nuvens carregadíssimas que vão se destinar ao centro do continente, vão em direção ao centro. O que acontece é que são chuvas torrenciais que acontecem, né, e alagam, em muitos momentos, diversas regiões. Essas chuvas torrenciais também são responsáveis por grandes desastres, né, mas também são extremamente importantes para a economia da região, porque, afinal de contas, elas são responsáveis por irrigar, né, e dar vazão aos rios, né, que vão irrigar diversas regiões por todo o continente asiático, e elas também têm uma importância econômica, apesar de, em determinados momentos, serem extremamente danosas à sociedade como um todo. E aí, quando a gente está falando de chuvas e nós estamos falando de umidade, a gente precisa falar também um pouquinho da hidrografia asiática.
Como a gente falou, devido ao relevo acidentado, né, esse relevo bastante acidentado que a gente vê, né, ou seja, composto por duas grandes cadeias montanhosas, diversos planaltos, né, nós podemos ver e uma intensidade, uma dinâmica de massas de ar que cria chuvas, né, em determinadas épocas do ano, chuvas torrenciais, nós podemos perceber que nesses topos de montanhas, que também são muito altos, em determinadas épocas sofrem com o degelo, nós temos a formação de uma intensa rede fluvial. Ou seja, devido a essas massas de ar, as dinâmicas de chuva e também as diferenças de altura, né, em relação de altitude em relação aos relevos, nós temos uma intensidade, uma grande quantidade de rios, né, rios bastante importantes, não só por levarem para determinadas regiões que nós sabemos que são bastante secas, longe do mar, longe do oceano, né, essas regiões bastante secas recebem umidade através dos grandes rios que correm pelo relevo, né, estão associados principalmente às chuvas ou também aos degelos, né, ou seja, nas épocas mais quentes em que os topos das montanhas, aqueles regiões mais geladas, acabam derretendo e ampliando, né, a vazão, ampliando a quantidade de água que esses rios podem carregar. E, obviamente, esses rios são extremamente importantes, não só para a irrigação, né, e agricultura, que é a base de sustentação de grande parte do continente asiático, como também para o comércio e para a industrialização de algumas regiões específicas, como nós vamos ver nas aulas na sequência. E para poder finalizar essa aula, a gente pode perceber também que essa diversidade climática associada aos relevos, né, dão à Ásia uma diversidade de número em relação às vegetações. E nós temos aí uma série de vegetações que nós já vimos, né, aparecer nas aulas anteriores associadas à Europa, como, por exemplo, né, a vegetação de tundra, a vegetação da taiga da floresta de coníferas, as temperadas caducifólias, que são aquelas que perdem suas folhas para sobreviver ao inverno, né, a vegetação de altitude, que está associada, obviamente, e na Ásia tem muito mais importância, porque ela se assemelha em muitos momentos à própria tundra, mas não por causa da latitude, sim pela altitude. Nós temos a vegetação mediterrânea, que nós já vimos também, que é aquela vegetação mais associada ao calor, né, e à falta de umidade. Nós temos as pradarias e as estepes, que estão associadas às porções centrais, né, com presença ou não presença, ou seja, são climas temperados, não pode ser nem tão quente nem tão frio, gramíneas associadas muito à umidade ou à não umidade, né, no caso da pradária com umidade, no caso das estepes sem umidade. Nós temos a vegetação desértica, que aparece ali principalmente nas regiões do deserto central, do deserto de Gobi, né, e também nas regiões próximas ali ao Oriente Médio, né, além das savanas, né, que aparecem, né, e são muito parecidas com o cerrado brasileiro, né, ou seja, vegetações arbustivas, gramíneas altas, né, associadas a um clima quente, mas não tão úmido, né, e obviamente a floresta tropical e equatorial, que é a mesma coisa que a floresta equatorial e tropical aqui brasileira. Florestas úmidas, densas, latifoliadas, folhas grandes, árvores altas, né, e com uma intensa vida, ou seja, uma fauna e uma flora bastante forte, bastante pungente dentro dessas regiões. Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho desse panorama natural e regionalização da Ásia, porque esse tipo de panorama, principalmente em relação à regionalização e sobre os aspectos naturais mais importantes, vão ser fundamentais para a gente poder compreender o desenvolvimento da Ásia como um todo. Lembrando que nós vamos fazer esse desenvolvimento, né, tendo como enfoque algumas regiões específicas e alguns países específicos, como, por exemplo, o Oriente Médio como um todo, né, a China, o Japão e algumas outras regiões sendo agrupadas numa aula específica falando sobre o desenvolvimento de outras regiões específicas. Bom, galera, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.